Sejam todos bem-vindos para você que acompanha o portal de notícias o Altinho Show. Nós estamos ao vivo, né? Trazendo essa entrevista importante, né? A respeito de nutrição personal, né? Vamos falar com a doutora, eh, acabei até esquecendo, Jussara Oliveira, que é nutricionista, né? Trabalha nessa área não só em Altinho, mas em outras regiões também do agreste de Pernambuco. Jussara, seja bem-vinda, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso canal Altinho Show. Boa tarde, pessoal. É, Estamos aqui para falar um pouquinho sobre nutrição e interagir com vocês, tá? Então, nós vamos fazer a live. Quem quiser deixar alguma pergunta depois, deixa aí embaixo que eu vou estar respondendo, certo? Se quiser interagir com a gente também, a gente vai estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês e tentar ser o mais claro possível sobre tudo que se mistifica da nutrição. Até porque sabemos que a nutrição ela tem vários aspectos, né? Ela tanto tem a nutrição que você faz, que é a de personal de academias, de perder peso, e também existe outras também, no caso, hospital também, né? Exatamente. Minha especialidade hoje é nutrição esportiva e clínica. Já trabalhei em hospital, já trabalhei em cozinhas, mas hoje o meu foco é trabalhar com o público da musculação, o público da academia e também com patologias. A gente também trabalha, faz a parte clínica, que são as pessoas que precisam do acompanhamento nutricional nessas questões de patologia também. Como funcionam essas questões clínicas em relação à nutrição? Essas questões clínicas, nós trabalhamos as pessoas que têm alguma patologia, tipo diabetes, hipertensão, doença cardíaca, doença vascular. São essas as principais patologias que a gente trabalha. Dentre outras também, que hoje o leque de patologias, ele é bem vasto. E os médicos hoje, eles estão valorizando muito a profissão da gente, porque sabem que a nutrição é a base de tudo, é a base de uma boa saúde. Agora que você se referiu também em relação à nutrição que trabalhou em cozinha, qual a diferença em cozinha, como você citou, e agora você trabalhando para o público? Hoje eu trabalho diretamente no consultório, né, com o público individual. O trabalho de cozinha, a gente trabalha com produção de alimentos, supervisionando, vendo como é que a produção de alimentos, fazendo cardápios, organizando essa questão. Tanto em hospitais, como em grandes empresas, fábricas. Tem vários leques e várias opções que a nutricionista se encaixa aí. Muito bem. O serviço de nutrição alimentar, esportiva e personalizada tem por objetivo fazer da alimentação familiar ou do atleta a sua maior fonte de saúde. Nesse contexto, sabendo que você é uma profissional bastante requisitada, você se sente realizada? Em relação à minha realização profissional, é bem nítido assim. Gosto demais do que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Quem é meu paciente sabe que eu costumo me dedicar por inteiro a eles. O meu tempo, quando eu estou trabalhando, quando eu vou realmente atender, eu esqueço os problemas lá fora e vou focar nisso. E assim, já faz 8 anos, já vai fazer 8 anos agora no fim do ano, que eu terminei a faculdade, que me formei. Inicialmente, eu não trabalhava nessa área. Inicialmente, eu trabalhava em hospitais. Meu primeiro emprego foi em hospital, na unidade mista aqui, né, justamente nessa área de produção. Mas a nutrição esportiva sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Só que quando eu me formei, ela não era tão evidente como é hoje, certo? Quando eu me formei, logo quando eu entrei na faculdade, minha mãe inicialmente ela não queria que eu fizesse nutrição. Ela queria, de todas as formas, que eu fizesse fisioterapia, que foi o outro vestibular que eu passei. E eu já tinha certeza, eu não quero, eu quero nutrição. Eu sempre me identifiquei muito com essa área.
Por mais que não era uma área que ainda focasse, que ainda tivesse, porque isso foi há 12 anos atrás, logo quando eu estava terminando o ensino médio. Não tinha uma visão como hoje nós somos valorizados. Ainda não como deveríamos, mas somos mais valorizados. As pessoas dão mais valor na prevenção, nos cuidados, que é onde a gente trabalha, em prevenir doenças, em dar qualidade de vida para essas pessoas. Muito bem. Ainda no enfoque de personal diet ou dieta pessoal, há uma dificuldade grande ainda em construir uma educação nutricional sob aspecto de comorbidades ou aos cardiopatas, hipertensão e diabéticos. Como funciona esse contexto? Ainda há? Como eu já tinha falado, essas comorbidades são doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças são doenças que muitas pessoas acreditam que elas só acontecem por forma genética. Meu pai é diabético, eu tenho que ser diabético, porque meu pai é diabético. Eu tenho por obrigação de ser diabético. E não é bem assim. Estudos recentes já viram que 80% essa diabetes ela vai ser decorrente, ela vai se apresentar no seu estilo de vida. Ou seja, eu tenho uma carga genética, a responsabilidade da carga genética só é 20% para eu desencadear essa doença. E 80% é meu estilo de vida. Se eu sou tabagista, se eu sou etilista, se eu sou uma pessoa sedentária, se eu sou uma pessoa que me alimento mal, tudo isso vai levar que eu tenha essa doença crônica não transmissível. E chega muito na terceira idade. Então, todo mundo, por obrigação, diz: se está chegando depois dos 50, 60, por obrigação tem que ter uma comorbidade dessa. E não é bem assim, minha gente. Não é bem assim. Hoje a gente tem que desmistificar isso. Idoso não precisa ser doente. Idoso tem que ser saudável. E isso, a gente está aqui para pregar isso, para realmente fazer com que esses mitos, eles mudem. Por quê? Porque isso nós estamos tratando de saúde pública. Se o governo investisse mais em prevenção, quanto eles não iam gastar menos com medicação? Quando vem o idoso tomar aquele montão de medicação, é porque teve uma vida toda desregrada, né? Teve uma vida toda ali para poder chegar no ponto que eles chegaram. Não é da noite para o dia, se eu comer um hambúrguer hoje, amanhã eu vou ter pressão alta. Se eu comer um hambúrguer hoje, eu vou ter diabetes. Não é assim. E hoje em dia, a gente vê cada vez mais as pessoas procurando a gente para quê? Para prevenir doenças. Isso é muito gratificante. E também tem a questão da infância. Nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, eu percebi que no consultório está aumentando muito a demanda de criança com diabetes tipo 2, que é diabetes adquirida por alimento. Tem a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que você já nasce com ela. Mas a tipo 2, ela é adquirida pelo estilo de vida. Imagine você, uma criança de 1, 2 anos com diabetes. Por quê? Porque a mãe botava açúcar na mamadeira do menino. Então, isso tudo é uma questão que a gente precisa desmistificar. Criança não precisa de besteira e idoso não precisa ser doente. Idoso tem que ser saudável, certo? Isso é tudo questão de desmistificação e a gente precisa... quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem doença cardíaca ou qualquer outra doença crônica, precisa ser tratado principalmente com a medicação. Tem pacientes que a gente só trata com alimentação. A medicação caso suba a diabetes, a gente coloca a medicação. Mas tem pacientes que baixa a diabetes só com alimentação, sem precisar tomar insulina, sem precisar tomar medicação, sem precisar tomar nada. Hipertensão da mesma forma. Tem muitos pacientes, por ser obeso, vem com tudo, com um pacote completo. E dele emagrecer, tudo baixa. Não precisa de medicação. A medicação é sim para ser tomada, tem sim sua importância, mas depois que o caso está avançado. Muitas pessoas a gente consegue inicialmente driblar essa doença sem medicação nenhuma e ter uma vida saudável e não desenvolver essa comorbidade. Agora você fala um aspecto bem interessante que você citou aí foi a respeito de crianças não precisar de leite,
de leite de açúcar na mamadeira. Agora que a gente vê que o que acontece agora, quando chega do hospital, a mãe foi parir, chega com 2, 3 dias, a primeira coisa que ela faz é justamente isso, colocar o açúcar no leite para que fique mais gostoso. E isso não é preciso fazer isso, porque ele pode se adaptar mesmo com ele sem açúcar. Isso, criança não sabe o que é açúcar, criança não sabe o que é sal, por quê? Nunca experimentou. Ele não vai saber que é gostoso. Se você continuar não dando o paladar dele, ele vai ser treinado para isso. E ele vai crescer com uma visão diferente. O aleitamento materno, esse foco que você veio a trazer aqui, é muito importante, minha gente. Tem mãe que não consegue, tem mãe que não tem leite. Aí são exceções. Mas se você tem leite, por que dar fórmula ao meu filho? Mas a gente sabe que tem muitas fórmulas no mercado muito boas, mas nada é igual ao leite materno. O seu filho vai crescer saudável. O leite materno, ele vem de vários sabores. Porque criança, quando toma fórmula, tem essa dificuldade de introdução alimentar? Porque é um gosto só para ela. O leite materno não. O leite materno ele vem de sabor diferente dependendo do que a mãe come. Dependendo do que a mãe vai comer, aí sim o leite vai vir com sabores diferentes. Essa eu não sabia. Então, quando você chega para oferecer alimentos diferenciados, ele vai aceitar com mais facilidade. Por quê? Porque ele está habituado a ter vários sabores. Mas se você é habituado a tomar café sem açúcar todo dia, na hora que eu coloco açúcar no café, você vai achar estranho. E inicialmente você não vai querer, né? Você vai ter aquela resistência. A mesma coisa acontece com criança. Então, o leite materno previne câncer de mama nas mães. Previne doenças autoimunes nos filhos. A imunidade da criança, ela aumenta. A mãe tem um vínculo maior com o filho. Então, é o alimento mais rico e mais completo que existe. Então, já estou dizendo tudo, né? Quem tem a oportunidade de amamentar, amamenta teu filho. É de graça, não gasta, não precisa nem dar água à criança. O leite materno é completo. Então, tem todo esse contexto que a gente precisa focar nisso. E também evita essas doenças futuras. Porque também, se a gente observar nesse contexto, existe outro paradigma nisso, que seria a mãe dizer o seguinte, que é mito. Ela vai dizer que vai ficar com os seios grandes também. Eu vou amamentar, mãe de primeiro filho, eu jovem de 17, 18 anos, eu vou amamentar o filho para ficar deformado. Isso não existe, né? Exatamente, isso não existe. O que faz o seio crescer é o inchaço da gestação, é a produção do leite. E assim, o seio volta. Ele vai, mas ele volta. Não obrigatoriamente você vai ter o seio flácido porque amamentou. E, no meu ver, mesmo se acontecer de ter alguma diferença, mudar o corpo, porque a partir do momento que você quer ter um filho, você tem que estar preparado para todas as mudanças da sua vida. Exatamente. Coisas. Por mais que mude alguma coisa no seu corpo, você tem que ver o benefício que é para você e para o seu filho. Você tem que ver o benefício, só o benefício, porque assim, o leite materno é muito importante, minha gente, muito importante de verdade. E nessa questão de introdução alimentar, nessa questão de obesidade, prevenir diabetes, hipertensão, o leite materno é muito mais do que só um alimento. Ele é uma estrutura fantástica. Quando a gente passa a estudar sobre a amamentação, a gente fica encantado de verdade, porque é uma coisa que cria um vínculo que você jamais vai perder com o seu filho. Cria imunidade para o seu filho, previne doenças para você. O alimento é de graça. Tem muita mãe aí que não quer amamentar para estar pedindo à prefeitura uma lata de leite, para estar pedindo ao governo uma lata de leite. Não tem condições, mas também não quer amamentar. Aqui eu já vi muitos casos desse. Eu não quero, doutora, porque eu não tenho paciência, porque eu não posso sair, que eu vou perder minha festa. E não é assim. Você tem que abrir mão da sua vida, porque você está gerando outra vida e tem que ter responsabilidade com aquilo com que você está fazendo. Exatamente. Estamos conversando com a doutora Jussara, que é nutricionista aqui da cidade de Altinho, e está falando para os nossos seguidores.
No mesmo contexto, como tratar a obesidade na adolescência e qual o grau de dificuldade para a conscientização da importância de manutenção da saúde frente aos desejos e gulas? E quando diferenciar necessidade dos excessos? Isso aí é o que mais acontece. Exatamente. Justamente que nós vemos agora que a obesidade está muito grande com os jovens. Como se trata essa questão, doutora? Essa questão da obesidade dos jovens, ela já é uma decorrência da primeira infância. Do que já estávamos falando. Do que estávamos falando. Foi uma pergunta foi interligada à outra. Por quê? Começa o açúcar na mamadeira da criança. Bota lá uma açuquinha. Mas ele tá achando gostoso. Lógico que ele vai beber mais, vai comer mais, porque é bom. Exatamente. Quem não gosta? A gente não vai ser hipócrita de dizer que açúcar é ruim, que brigadeiro é ruim, que não é. Mas a gente precisa ter um controle, um equilíbrio. E é de equilíbrio que nós vamos vivendo e vivendo bem. Só que, o que é que acontece? A mãe, quando a criança está na adolescência, quando a criança está obesa, quando já tem esse contexto todo de obesidade, o que é que a mãe faz? Cobra. Menino, para de comer. Tu não vai parar de comer, não? Bota a culpa no celular, bota a culpa na escola, bota a culpa que o amiguinho que teve bullying, bota a culpa em tudo. Mas, de verdade, a culpa é dela. Por quê? Na primeira infância, a criança só vai comer o que a mãe der, né? Isso quando começa a introdução alimentar a partir de 6 meses. Se eu dou ao meu filho, faço um almocinho, um arroz, feijão, boto uma batatinha frita, ele vai acostumando. Se no lugar do suco eu dou um refrigerante, ele vai acostumando. E quando ele tiver maior, o paladar dele vai estar habituado a comer isso. Ou então, tem mães que faz o quê? Bota o suco pro menino e toma um refrigerante. Diz, você não pode. Se a mãe é o espelho do filho... Exatamente, acontece muito isso. Como é que eu vou dizer que não posso? Se ela chega, mostra ao menino ao contrário e faz... e quer que ele seja um exemplo, só que o exemplo é ela. Aí a primeira coisa que ele diz, por que, mamãe, a senhora pode e eu não posso? Aí ela vai explicar a ele, só que continua fazendo. E assim gera um ciclo vicioso. Aí quando chega na adolescência, tem esse contexto todo, carga hormonal, que fica bem aflorada, certo? A mídia em cima, né, começa a ver Instagram, ver as mulheres com aqueles padrões de beleza que não existe, que aquilo é só mito. Não existe nada perfeito, não existe corpo perfeito, não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito. O que existe? Você procurar o seu melhor. Eu sempre digo isso aos meus pacientes. Quando chegar, eu quero ficar com o corpo de fulano, eu quero ficar... Não, você não fica. Você tem o seu corpo, fulano tem o corpo dela e cada um tem um padrão de beleza diferente. Padrões... E todos são lindos. Padrões estabelecidos pela sociedade. Aí começam os pais, os coleguinhas cobrar isso. Então, o que é que gera? Carga psicológica. Consequentemente, vem a compulsão alimentar, né? Porque eu preciso chegar naquele padrão, mas eu não consigo. Ou eu não tenho estrutura de corpo para isso. Então, consequentemente, eu vou comer mais. Vai forçar vômitos, às vezes causa uma bulimia, aí vem uma anorexia, aí vem um transtorno de alimentação aí envolvido. E tudo isso por quê? Porque você não soube fazer a educação alimentar que a criança deveria. Aí você diz assim, mas se ela não quer o arroz e feijão, eu vou dar o macarrão. Lógico que ela nunca vai querer, porque sabe que você dá. Mas se chegar, não quer não, olha, tem isso para comer, não quer não, então fica com fome, uma hora ela vai comer. Ela não vai ficar com fome. Criança, ela domina você, basta você deixar. Você tem que saber dar não. E não é porque muitas vezes os pais são ausentes, faz tudo o que o filho quer, só porque trabalha muito, não dá aquela atenção que o filho deveria, então tudo que ele quer vai dando, vai dando, vai dando. Só que isso, a consequência vem depois. Vem o mundo para ensinar, vem os padrões de beleza para cobrar. E não é questão só de padrão de beleza, é questão primeiramente de saúde. A saúde do seu filho, tá? Porque obesidade é uma doença. Ela está dentre as doenças que mais acontecem no país.
Por quê? Porque é um indivíduo inflamado. Se eu sou obeso, eu sou um indivíduo inflamado. Tudo que tem inflamação tem doença. Então, obesidade é doença, não é questão de beleza, não existe gordinho saudável. Não existe. Você pode ter as taxas todas ok, mas vai chegar um momento que vai pesar. Porque, de certa forma, doutora, como a gente começou falando antes, a respeito dos padrões, deu uma... Eu sei que você encontra muitas pessoas que chegam lá, que quer emagrecer de qualquer forma, que quer entrar de qualquer forma no eixo. Agora que também, depois que surgiu as modelos plus size, as coisas começaram mais tirar das pessoas Isso. essa questão de padrão de beleza. Como veio essa situação? Essa questão das modelos plus size veio para empoderar as mulheres. Isso é bom, tá? Isso é bom por quê? Porque a sociedade está mostrando que você tem que ser bonita. Você não necessariamente precisa ser magra. Você pode ser bonita mais cheinha, você pode ser bonita com quadril mais largo, você pode ser bonita mais magra. Cada biotipo é um biotipo. É como eu sempre digo, tem cliente que diz, doutora, eu quero emagrecer. Mas nunca ela vai ficar magra igual aquela modelo que vem da passarela, porque o biotipo dela não é esse. Não é esse. Ela tem que se, primeiro, conscientizar. Eu tenho a consciência de meu biotipo é esse e eu preciso chegar no meu melhor. Qual é o melhor de mim mesma? Não ver e espelhar ninguém. Porque toda vez que a gente faz isso, espelhando outra pessoa, a gente deixa de ser a gente, né? Você perde sua identidade pra se espelhar totalmente em outra pessoa. E não é isso que a gente quer. O que é que eu quero? Trazer qualidade de vida. Eu quero trazer saúde. Em relação a essas necessidades, quando a gente diferencia a fome realmente de excesso, como é que a gente sabe que a gente está com fome? Fome é bem fisiológico. A cabeça dói, você sente a barriga roncar, às vezes você bebe água e não passa, então você está com fome. E os excessos não. Você está alimentado, mas está com vontade de comer aquela coisa específica. Eu quero aquilo. Pode botar o que for, mas eu quero aquilo. Isso já é o primeiro ponto de você ver. Tá ali, mas eu tô comendo fora do que realmente eu preciso. Porque nós precisamos saber identificar. Nos conhecer. Primeira coisa que eu peço ao paciente é autoconhecimento. Você precisa conhecer e conhecer até onde teu corpo é capaz de chegar. Então, se eu me conheço, eu vou saber quando eu tô com fome e quando eu tô com vontade de comer, que é diferente. Se chegou meu almoço, eu não tô com muita fome não, mas eu tô com aquela vontade de comer aquela lasanha, então eu não tô com fome, eu tô com vontade de comer. Às vezes, muitas vezes, essa vontade vem da questão da compulsão alimentar, que hoje em dia nós estamos, que assim tá muito evidente por conta da pandemia. Isso. Uma situação atípica que nós nunca passamos por isso. Então chega todo mundo, fica todo mundo dentro de casa, vamos ficar guardados. Televisão, sofá, Netflix, cama e comida. né? E comida. Pronto. Então isso gera ansiedade para qualquer pessoa. Até eu que sei o que é isso, às vezes você tá mais ansiosa, mas você tem que aprender a ter um autocontrole. Agora, uma pergunta, doutora, em relação às pessoas, por exemplo, que está em casa, está assistindo televisão, está compulsivo, está assistindo televisão e tem essa compulsividade de estar sempre querendo comer. Terminou a parte da novela, geladeira. Terminou a parte de um filme comercial, dispensa. O que substituir nesse horário e o que fazer para acabar com esse, porque já, de certa forma, já é uma gula isso aí. Uhum. Exatamente. E o que é que você faz? Primeiro ponto que eu digo, tenha sempre uma garrafinha de água perto. Porque no que a gente tá bebendo água, o cérebro da gente tá entendendo que a gente tá botando alguma coisa na boca, né? Então ele vai, consequentemente, pensar que alguma coisa tá vindo. Primeiro, tomei bastante água, continuo sentindo fome. Aí a gente caracteriza-se como fome de verdade. Tomei água, passou a fome, mas eu continuo com aquela vontade. Então, o que é que primeiro a gente faz? Distrair, fazer outra coisa para tentar tirar daquilo. Ou como uma fruta, certo? Ou uma porção pequena de castanha, certo? Cuidado nas quantidades.
Porque tem muita gente que peca nas quantidades. É saudável. Batata doce é bom, eu como 1 quilo. E não é bem assim. A gente precisa ter equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio, é equilíbrio no bom e equilíbrio no ruim. Tem que saber identificar essa necessidade. Comer devagar é o primeiro ponto dela. Quanto mais eu mastigo e devagar eu como, meu cérebro ele vai entender. Porque ele leva em torno de 10 a 15 minutos para entender que você está saciada. Se eu como em 2, 5 minutos, então ele não vai entender ainda. Mas eu estou comendo, fisiologicamente eu estou saciada. Só que mentalmente eu não estou saciada ainda. Por quê? Porque o meu psicológico ainda não identificou que eu estou saciada. Então, comer devagar é o primeiro ponto. Procurar fazer atividades, procurar ter um equilíbrio, uma alimentação equilibrada e procurar ter refeições certas. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta nutricional. O que é que eu posso fazer? Sentar e ver. Preciso todos os dias. Isso é o básico, minha gente. 3 porções de frutas, 2 porções de verduras, 1 porção de leguminosa, que é feijão, grão de bico, isso. Pelo menos 2 porções de raízes, que é inhame, macaxeira, batata doce. Isso é o básico, certo? E pelo menos 4 refeições tem que ter alguma proteína. Ovo, carne, peixe, frango. Que carne tá difícil agora, né? Exatamente, tá caro, né? Mas assim, ter esse equilíbrio e sentar e organizar. Se eu não tenho dinheiro para pagar para ir ao nutricionista, eu vou organizar. Eu já comi minhas 3 porções de frutas hoje. Chegar em casa, na hora de fazer o mercado, não comprar besteira. Se eu vou ter em casa, eu vou comer. Não tem essa história de comprar para uma visita, de ter um chocolate para quando chegar alguém, o refrigerante para quando chegar alguém. Não chega ninguém, você toma, né? Então, procurar não ter em casa, fazer as compras o mais básico e mais saudável possível. Não é que você deixa de comer, mas até você sair no mercado, comprar, perder a vontade. E pensa, será que realmente eu preciso disso? E esses são esses segredinhos que a gente vai fazendo e vai driblando à vontade. Isso. Muito bem. Agora, doutora, o seguinte, perder peso é algo bem interessante que todo mundo quer. Quando é saudável e quando há riscos à saúde? Qual a forma nutricional mais correta neste contexto? Primeiro, para você perder peso, você precisa procurar um profissional. Dieta é individualizada. Não existe dieta da lua, do sol, da água de coco, da sopa detox. Dietas prontas, todas essas dietas prontas vai trazer risco à sua saúde. Por quê? Eu sento, passo 1 hora com o paciente, mais 15 a 20 minutos calculando a dieta dele para dosar tudo que ele precisa. Porque tem uma dieta na internet, eu pego em 5 minutos. Consequentemente, você vai ter... Minha amiga fez uma dieta, está super bem, emagreceu muito, eu vou fazer a mesma. Não tem nada a ver. De forma nenhuma. A dieta da sua amiga é da sua amiga. Porque eu sentei e calculei a dieta para sua amiga. Você tem peso, tem estrutura diferente, tem uma vida diferente da sua amiga, você tem uma necessidade nutricional diferente, porque tem muita gente que só conta calorias. E calorias não quer dizer muita coisa, minha gente. Eu preciso saber de nutriente. O que é que você precisa mais? O que é que você tem deficiência? O que é que você tem excesso? Ver o contexto da individualidade. E quando você se arrisca a pegar uma dieta pronta, você está botando sua vida em risco. E sem falar que aqui em Altinho mesmo existe casos aqui em Altinho que pessoas foram copiar dietas de outras pessoas, foram talvez fazer uma dieta para emagrecer de qualquer forma e, moral da história, o que acabou, ansiedade, teve que ir para o psicólogo, pressão alta lá em cima e agora tomando remédio controlado. Isso são muitos esses casos aqui em Altinho. Isso não é só aqui, né? Em todo lugar. Por quê? O pessoal quer o fácil, né? Não quer investir num profissional. Quando você passa a conhecer o trabalho de um nutricionista, tem muitos pacientes que dizem, Sara, olha, só me deixe se você me deixar, porque aqui é uma relação pro resto da vida. Porque a vida da pessoa muda. Em tudo, em todo o contexto, porque a gente vai estar calculando, vamos estar organizando, vamos estar planejando tudo para você.
eu pego uma dieta do meu amigo, então eu já tô arriscando minha vida. E pior ainda, que essa dieta de internet, que tem a dieta da lua, só come de noite. Tem a dieta do suco detox, passam uma semana só tomando suco detox. Dietas low carbs, nós temos sim várias estratégias. Nós temos estratégias cetogênicas, low carb, detox, mas isso nós usamos calculado e com responsabilidade, certo? Não existe essa história de eu tenho uma dieta low carb para o resto da minha vida. Vai faltar nutriente, minha gente. E as contas não batem. Não batem. Nós precisamos de carboidrato do mesmo jeito que nós precisamos da gordura, da proteína, dos lipídios, de tudo. Do mesmo jeito. Então, a gente precisa sentar e analisar o custo-benefício. Se eu tenho dinheiro para ir para o nutricionista, então por que não? Eu estou pagando para ter saúde. E sem falar que quando você não procura um profissional para ver o real problema, acaba gastando muito mais depois com as consequências adversas que vai acontecer. Exatamente. As consequências, se for só o gasto financeiro, era bom, mas você paga com sua saúde, né? Paga com sua saúde. E tem gente que começa a fazer uma dieta, o cabelo cai todo, a pele resseca, a unha quebra, vai faltando nutriente. Porque aquilo não foi calculado para você, então vai faltar. Tudo que não é feito para você não é certo, vai faltar. Não tem como não faltar. É como se uma roupa que não foi feita para o seu manequim colocar em você não vai dar certo. Eu quero de todo jeito com roupa de criança entre mim. Não vai nunca entrar, não vai nunca dar certo. Pode ser, até que vista, mas um momento ela vai rasgar, vai dar algum problema. Exatamente. Não dá certo. Agora, doutora, fale a respeito do seu trabalho, o seu consultório aqui em Altinho, onde fica, quem quiser procurar a doutora Jussara, encontra onde? Agora nós estamos com atendimento lá no Centro de Especializações de Thaís Lopes, certo? Lá tem várias especializações, dentre elas o meu serviço, tá? Que não sou só nutricionista, também sou auriculoterapeuta, acupuntura auricular, sabe, que bota aquelas agulhinhas para relaxar, para tirar dor, para tirar compulsão alimentar, que também eu já fiz esse curso para interligar com o benefício da nutrição, porque quando a gente trabalha junto com a auriculoterapia, nós temos a questão de diminuir a compulsão alimentar do paciente, que vem todo esse contexto. Então, nós estamos trabalhando lá. Sou nutricionista esportiva, certo? Nós temos uma parceria tanto com a Academia New Fit como com a Academia Top Fitness. Então, todos os alunos matriculados lá têm desconto na consulta, tá certo? Quem é meu paciente sabe que tem acesso livre ao WhatsApp, tem receitinhas fitness, tem várias opções para a gente tornar isso mais fácil, esse processo mais fácil. Fique à vontade para passar seu WhatsApp. Fique à vontade. Tanto do emagrecimento como da hipertrofia, que são duas coisas totalmente diferentes, certo? Meu WhatsApp tá lá na bio do Instagram, certo? Quem quiser lá, entra lá, vai marcar a sua consulta, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no WhatsApp. Eu tô aqui aberta para realmente... É um atendimento diferenciado e sem horário específico. Não tem horário específico. Quem é meu paciente sabe, eu estando online, não tô atendendo, eu tô respondendo todo mundo. Tento dar o melhor de mim, realmente, para os meus pacientes, me dedicar ao máximo. Por quê? Eu gosto, quando eu procuro um serviço desse, eu olho tudo. Então, eu me vejo no lugar dele. O que é minha necessidade para aquilo? Vejo as necessidades dele e vou tentando oferecer o máximo de mim para que eles consigam um melhor atendimento possível. A gente tem anamnese, sai lá com um percentual de gordura, a gente vê o que é massa muscular, o que é gordura, que são coisas totalmente diferentes. E vamos falar sobre isso daqui a pouco. Que nós vamos falar sobre isso já. Então, o paciente sai de lá com tudo nas mãos. Só precisa ter força de vontade e querer realmente. E que não é caro, né? Não é caro. Não é caro de jeito nenhum. Você vê que é assim. Tem gente que diz, Jussara, ainda deu mais um desconto. Eu faço o menor preço que está dentro daqui, ó. Nós temos o aplicativo. O paciente sai com o aplicativo instalado no celular.
Pra quê? Pra ter monitoramento de água, de refeição. Chegou o horário da refeição, seu celular vai lembrar que é a hora de você comer e dizer o que é que você vai comer. Isso eu já instalo nos celulares dos pacientes. Pra quê? Pra ele ter uma facilidade. Uma segurança. Só falta botar a comidinha pra eles e botar eles sentados pra comer. Mas assim, a gente dá uma facilidade. Tô bem aberta, quem é meu paciente sabe. Às vezes eu demoro, pronto, ao longo do dia eu quase não respondo o WhatsApp, porque eu tô em atendimento. Nem o celular levo, porque eu acho muito chato. Você tá falando no celular aí com o cliente. Eu tô com o paciente, ali a hora é dele. Acabou. Então, tô ali pra tudo, pra tirar todas as dúvidas dele. Mas, quando eu termino todos os atendimentos do dia, eu sento, vou responder o WhatsApp, vou tirar dúvida, mando loja de suplemento que é mais barato, faço uma pesquisa. Temos parceiros aqui também que tem esse contexto. Todo mundo que vem fechar parceria comigo, eu digo assim, olha, vai dar desconto aos meus pacientes, eu divulgo seu trabalho, mas eu quero desconto para eles. Sempre pensando neles, eu não ganho nada, só quem ganha são eles. Muito bem, vamos lá, continuar com o nosso bate-papo, doutora Jussara, nutricionista. Fique à vontade, use sua água aí, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Vamos falar da sua especialidade, que é nutrição esportiva. O atleta procura seus serviços para dosar a alimentação ou para ter uma alimentação adequada antes e pós-treino. Como você orienta seus clientes e qual a orientação ao público sobre alimentos ideais para treino, seja antes e depois? É como eu sempre digo, você pode muita coisa. Eu não costumo dizer pode tudo, mas você pode muita coisa. Em relação a alimentos bons para perder peso e para hipertrofiar, é bem relativo. Por quê? Batata doce, todo mundo tem esse foco. Não que eu quero ganhar massa muscular, eu preciso comer batata doce com ovo. Ou batata doce com frango. Só que quem quer perder peso também come batata doce com frango e ovo. Mas qual é o diferencial? Quantidades. Nós precisamos ter consciência. Se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer um déficit calórico, né? Que é uma diminuição das calorias diárias. Se eu quero hipertrofiar, eu preciso colocar nutrientes específicos e aumentar a quantidade. Não adianta eu só aumentar a quantidade de carboidrato, que essa criatura vai ganhar só gordura. Não adianta também eu só aumentar a quantidade de proteína, que não vai funcionar. Mas aí, o que é que acontece? Equilíbrio, minha gente. Por isso que é tão importante. Alimentos bons são aqueles alimentos que eu gosto. Primeiramente, não adianta também eu colocar na dieta do cliente, do paciente, olha, Jussara, pelo amor de Deus, eu odeio batata doce. Como é que eu vou botar essa criatura para comer batata doce? Só porque todo mundo diz que batata doce é bom para hipertrofiar. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, conhecer o nosso cliente. Não é à toa que eu passo 1 hora, às vezes 1h30, conversando. Por quê? Quanto mais eu converso com ele, mais eu consigo absorver tudo que eu posso para montar a dieta dele. A psicologia também entra nesse contexto. Muito, porque eu tenho que saber se o paciente é ansioso, eu percebo, não falar, mas se eu vejo que ele é ansioso, não está fazendo tratamento psicológico, eu preciso que ele tenha uma psicóloga trabalhando junto comigo. Porque não adianta fazer um cardápio lindo, mas o psicológico dele não vai fluir. Por quê? Porque é maior do que você. Às vezes tem gente que pensa que a ansiedade é frescura, que essa coisa come porque quer, isso é safadez. E não é, minha gente. De verdade, não é. A pessoa não quer comer, você desconta as emoções na comida. E para eu parar com isso, eu tenho que saber que comida não é recompensa. Comida é para me alimentar. Muito bem. Vamos continuando com o nosso bate-papo com a doutora Jussara, nutricionista. Massa corpórea e gordura. O que altera a pesagem? O que é observado pelo cliente como peso na balança pode ser massa por hipertrofia? Pronto. Meu contexto, eu sempre digo aos pacientes, primeiro, a balança que existe para eles é a minha, tá? A balança é essa. Não fique de tanto se pesando. Primeiro, se eu peso todo dia, eu gero ansiedade. Se eu gero ansiedade, tem dia que, principalmente as mulheres, tem muito essa questão de alteração de peso por conta da carga hormonal, né? Porque mulher, benza de Deus, ela foi
privilegiado em tudo. Tudo é mais ansioso do que homem, tem uma carga hormonal maior, incha mais, ganha pouca massa muscular e tem todo esse contexto. Mas também são mais disciplinadas, né? Você vê o foco. Quando uma mulher quer, eu vou fazer. Consegue. Pode ter todas as dificuldades e todos os problemas do mundo, que a gente vê o resultado dela. Homem é mais assim, meio corpo mole, faz mais ou menos. Nesse fazer mais ou menos tem um resultado melhor do que as mulheres por conta da carga hormonal. Mas eu sempre proíbo, o paciente não se pesa. Você só vai pesar. O que é que vai dizer que você perdeu peso ou perdeu circunferência ou massa muscular ou gordura? Porque isso é mais importante do que o peso em si. O peso é um contexto do todo. De gordura, massa muscular, víscera, inchaço, até cabelo pesa. Tudo. Tudo que você tem no seu corpo. É um geralzão do que você tem ali. No que eu sento e vou fazer a antropometria, que é esse método que eu uso, né? Tem vários outros métodos, mas dentro dos meus conhecimentos, eu sempre procuro oferecer o melhor para os meus pacientes. E é o método que eu uso, é a antropometria com o adipômetro, não usa a bioimpedância. Porque quando a gente chega, a bioimpedância é um boom, né? Quem tem uma bioimpedância é ótimo, uma balança maravilhosa, tudo. Só que assim, quem não sabe o que é isso, é uma balança que você pega assim na mão e os eletrodozinhos vai passando pelo seu corpo e diz tudo que você tem, sem o profissional tocar em você. Só que, quando a gente entra na nutrição esportiva, o que é que eles mais prezam? Conheça seu paciente, você precisa tocar, você precisa saber se a pele dele está hidratada, você precisa saber se ele tem retenção. E eu não faço isso botando ele numa balança nem olhando para ele. Não tem como. Então eu preciso fazer. As mulheres vão de top, de shortinho, os homens só de short. Eu preciso tocar, eu preciso saber a estrutura da pele, se ele tá com a pele ressecada. Por que ele tá com a pele ressecada? Mesmo ele me dizendo que bebe água normal. Ou ele tá mentindo pra mim que não bebe água, ou ele tá com algum outro problema que eu preciso investigar. Mas se eu pego na bioimpedância, eu não vou saber disso nunca. É mais fácil. Às vezes, mas é muito errôneo. Tem a questão da hidratação. Se eu não estiver hidratada certo, a bioimpedância vai dar alteração. Então, eu preciso procurar o melhor método para que meu paciente tenha uma segurança no que a gente está fazendo. E quando ele sobe na balança, eu digo, olha, isso daí não quer dizer nada. Por quê? IMC a gente não se usa mais, que é um método bem antigão que a gente usava, hoje a gente não usa mais. Percentual de gordura, circunferência de cintura, circunferência do corpo todo. Se você perdeu circunferência, perdeu percentual, ponto. É ótimo. É isso que eu quero. Porque você olha e vê, tem duas pessoas de 70 quilos. Só que uma tem um percentual 35% e a outra tem um percentual 22%. Todas duas, se ela tiver abaixo de 1,60 m, 1,65 m, ela vai tá identificando sobrepeso ali. Só que aqui tem 35%, ela tem um percentual alto e ela está com sobrepeso. Aqui tem 22%, não, ela tem 70 kg de massa muscular, de coisa boa. Então, quanto mais massa muscular eu tenho resistência para minhas articulações, eu tenho um leque de benefícios. Então, eu preciso saber diferenciar. Balança não quer dizer nada. Por isso, esse povo que sobe todo dia na balança, perdi 100 gramas, diminui 100 gramas. Eita, hoje não perdi não, então eu vou comer. Aí começa logo a gerar ansiedade, né? Exatamente. Então, aí vem o ciclo vicioso, todo completo. E o caminho é um psicólogo. Exatamente. Muito bem. Ainda aproveitando essa nossa conversa, aproveitando o ensejo, qual o ganho de peso ideal e como a nutrição trabalha esse ganho e perda? Em relação ao ganho de peso ideal, vai depender muito do corpo, do contexto. Porque tem a questão também dos atletas, né? Que quer ganhar peso e tem a Exatamente, é como eu digo. Eu posso ter um atleta com 110 quilos, mas se ele tiver o percentual de 12%, ele pode aumentar peso tranquilo, certo? Mas aí nós temos que ter a questão do bom senso. Eu preciso aumentar, sim, peso, mas em massa magra. Peso total não quer dizer nada. A gente precisa de aumentar a massa muscular.
que isso sim traz saúde. Mas se eu aumento o peso aumentando gordura, isso vai trazer uma série de consequências para mim. Os especialistas, eles falam muito, eles comentam em algumas reportagens que eu já vi, já assisti, eles falam muito em alimentação saudável e eles citam sempre, eu já ouvi até umas nutricionistas também falando a respeito, eles citam sempre um prato colorido. O que seria um prato colorido, doutora? Um prato colorido é aquela historinha que eu no início falei para vocês, variar. Nós precisamos ter variedades. Hoje, eu preciso de 3 porções de fruta, 2 de verduras, como eu falei. Só que as verduras, todo dia eu tenho que comer alface, não. Aí eu vou estar só alimentando um tipo de nutriente. Eu tenho que variar. Hoje eu como alface, amanhã uma tomate, amanhã um vinagrete, no outro dia uma rúcula, no outro dia um couve-flor. E, consequentemente, quanto mais alimentos variados eu como, mais eu entro em contato com nutrientes variados e menos vai faltar para mim. Então, se menos falta, eu vou estar mais em dia com a saúde. Então, variar muito, minha gente. Ah, mas tem coisa que eu não gosto. Mas sempre procura o que gosta. A gente sempre dá um jeitinho e se esforçar. Às vezes você não foi habituado para comer aquilo, mas você tem que pensar, isso vai me trazer benefícios futuros. Então eu preciso. Então faz um molhinho diferente, um molhinho de salada diferente, com limão e azeite. Bota uns temperinhos naturais e assim vai variando para a gente poder ter uma alimentação equilibrada. Porque, por exemplo, se a gente levar em consideração aquelas pessoas que, por exemplo, passam 30 dias comendo arroz, feijão e farinha, isso não é importante para a saúde? Não, isso não deve ser, né? Porque a questão do excesso do carboidrato que vem o arroz, a farinha, né? A farinha de mandioca, ela carrega, quando você come em excesso, ela carrega um histórico aí para desenvolver um triglicerídeo alto, para desenvolver um colesterol e outras comorbidades também. Então, a gente precisa variar, tá? A farinha de mandioca, ela não é indicada para a gente comer todo dia. O arroz e feijão é uma combinação perfeita, uma combinação muito nutritiva, tá? Só que aí, só as duas não vão fazer um papel de tudo. Ali tem alguns tipos específicos de nutrientes, mas eu preciso complementar. Tipo, com a proteína, um ovo. Um ovo muito melhor do que um bife. E tá mais barato, né? Com certeza. Muito melhor do que um bife. O ovo, segundo alimento mais completo. O primeiro é o leite materno, o segundo é o ovo. Então, quem gosta de ovo... Então, coma o ovo, minha gente. Coma o ovo, olha, não tem dinheiro, coma ovo. Ovo de manhã, ovo meio-dia. Ah, mas comer 3 ovos é muito por dia. Depende de como fazer. Depende do que você tem e vai depender também do seu peso, da sua necessidade. Uma hora como cozido, uma hora como frito e vai fazendo. Outra hora bota um temperinho e Exatamente. vai fazendo. E vai fazendo. Agora, doutora, vamos partindo para outra área. Em relação ao Covid-19, como a nutrição vem atuando nos casos de recuperação após o Covid-19 de um paciente atleta tendo o objetivo de retorno competitivo? Em relação ao Covid, a nutrição ela vem assim atuando e ajudando muito. Em relação no contexto geral, não só do atleta. Vamos focar primeiro na imunidade. Todas as pessoas que estão com uma boa imunidade, independentemente se ela é atleta, se ela não é atleta, todas as pessoas que estão com uma boa imunidade, elas vão ter uma resistência maior de ter ou contrair a doença ou ter uma forma mais grave dela. Por quê? Porque eu estou em dia com minha saúde. Mas se eu sou uma pessoa que eu não me alimento... Os anticorpos estão trabalhando. Estão trabalhando, exatamente. Se eu sou uma pessoa que não me alimento, se eu sou etilista, se eu sou tabagista, se eu tenho uma vida sedentária, ela vem para matar. Por quê? Porque eu não tenho nenhum anticorpo para me defender. Então, primeiramente, eu trouxe aqui para vocês alguns alimentos que aumentam essa imunidade, que isso é de extrema importância. Todo mundo que está aí me escutando, aumentar a imunidade, tocar a imunidade boa, come mais para aumentar mais ainda. Primeiramente, o boom do extrato de própolis alcoólico.
tá? Esse extrato de própolis alcoólico, ele vai trazer inúmeros benefícios. Só tem uma contraindicação: gestantes e lactantes. Por quê? Porque não tem nenhum estudo que comprove que faz bem nem que faz mal. É uma coisa muito neutra. Então, eu prefiro não colocar para os meus pacientes, nem gestantes nem lactantes. Prefiro não usar, porque não tem nada que me garanta a eficácia dele. Então, se eu não tenho seguridade no que eu faço, a gente não faz. A gente sempre dá um pé atrás. É melhor você fazer uma coisa que você sabe o que está fazendo do que você fazer uma coisa e no fim isso responder. Aí sai logo a paciente dizendo: olha, aconteceu isso, deu isso no meu filho porque eu tomei isso, aquilo, outro. Então, todo mundo, nós precisamos ser responsáveis em tudo que a gente faz. Então, eu não uso por conta disso, porque não tem nada comprovado. Mas, fora isso, idoso, meia-idade, criança, tudo pode tomar extrato de própolis. Cada um com uma dosagem específica, porque isso a gente precisa calcular, tá? Porque, de preferência, o alcoólico, ele é mais antioxidante. O que é isso? Ele é mais absorvível pelo organismo, vamos dizer. O organismo, ele absorve melhor e ele vai liberar uma quantidade maior para que essa imunidade ela suba mais rápido, tá? Primeiro ponto é esse extrato de própolis, que não é um alimento, é um suplemento. Depois, a gente precisa chupar ou comer, consumir frutas cítricas todos os dias, que elas são ricas em vitamina C e, consequentemente, vão aumentar a imunidade. Batata doce é um alimento riquíssimo e rico em vitamina A, que também aumenta a imunidade. Então, a gente precisa pelo menos comer uma porçãozinha por dia, ou dia sim, dia não. Peixes, eles são ricos em ômega 3. Mas, Jussara, eu posso comprar o ômega 3 lá que vende na farmácia? Pode, se você tiver uma deficiência, se for um caso extremo. Mas se eu consigo colocar minha dosagem de ômega 3 na alimentação, por que eu preciso suplementar? Aí a gente vai ver essa questão das suplementações no caso dos atletas, que eu vou chegar já lá. O iogurte natural, ele é um alimento também maravilhoso. Ele é rico em probióticos. Esses probióticos vão fazer com que o intestino da gente funcione melhor. Se eu tô com o intestino melhor, eu absorvo melhor os outros nutrientes, então, consequentemente, eu vou ter uma imunidade maior. Então, preciso sempre estar com o intestino bom para minha imunidade estar boa. Quando muita gente que tem ansiedade, compulsão alimentar, a primeira coisa que faz, o intestino trava, consequentemente a imunidade baixa. Então, a gente precisa estar com esse intestino funcionando direitinho. E as oleaginosas, que são castanhas, nozes, esses mix de castanhas também, eles são ricos em zinco e selênio, que você vê muito agora, né, nas farmácias. Logo na frente, vitamina C com zinco. Aumenta muito sua imunidade. É o que eles estão vendendo, né? Muitas vezes não tem uma quantidade nem boa de zinco. Eles só vendem, cobram mais caro e vendem por quem não entende, compra. E muitas, sim, delas tem uma quantidade boa de zinco e a gente precisa suplementar, que é no caso dos atletas. Esses alimentos é para o público geral. Por exemplo, todo mundo aí que está me escutando vai colocar essas coisas na sua alimentação diária e isso vai fazer com que a imunidade aumente. Só que o atleta já teve Covid, ele está debilitado. E o Covid, ele vem com muitas sequelas. Às vezes, sequelas que não tem nem estudos. A gente observa que depois do Covid, é aquela pessoa, principalmente quando a gente já tem um conhecimento da saúde do atleta, nós precisamos suplementar. Só a comida não vai resolver. Por quê? Porque ele precisa de uma hiperdosagem. Ele precisa de uma dosagem maior para que ele consiga absorver direitinho esses nutrientes que está faltando. Então, a gente vai suplementar ômega 3, um ômega 3 específico. Eu gosto muito dos manipulados, porque os manipulados eu vou dosar aquela suplementação específica para o paciente, que ele é individual, minha gente. Não existe isso é bom, isso é ruim. Ele é individual. Quando a gente chega numa loja de suplemento, tem muito essa questão também. Eles empurram tudo, né? Você não procura uma nutricionista porque acha que vai gastar menos lá. Empurra tudo, dá R$1.000 de suplemento. Você traz fácil. 4 potinhos, 3 potinhos dá R$1.000 numa loja de suplemento.
E muitas vezes aqueles potinhos eles não são necessários. Resumindo, você indo para uma nutricionista, gastou a consulta, foi para a loja, voltou, gastou 50% menos. 50% menos, porque você ali vai consumir e vai comprar o que é realmente necessário. Aí esses atletas, a gente faz isso. Teve Covid, a gente vai sentar, avaliar o caso, avaliar as sequelas, vai colocar ele na ativa, com treino, ver como ele responde e sim suplementar. Aí a gente suplementa numa quantidade específica para ele, pela necessidade dele. E como vê os jovens agora, doutora, né, nessa questão de suplementos, ainda falando em suplementos, o exagero de suplementos para perder barriga, perder peso, ganhar massa muscular, isso aí traz um risco enorme para a saúde. Muito, um risco grande, muito mais do que você e o público pensa. Tem muita gente que tem uma intolerância grande em cafeína. E os emagrecedores, que eles dizem que são emagrecedores, que não existe. O que faz perder peso é se alimentar bem, ponto. Não adianta tomar termogênico, o que você quiser. A maioria deles, eles vêm com concentração grande de cafeína para quê? Para lhe dar energia, para você treinar mais. Consequentemente, você treinando mais, você vai gastar mais calorias e você vai emagrecer. E pode ter um ataque cardíaco. Só que, quando você toma cafeína em excesso, pressão arterial sobe, problema cardíaco, pode ter um ataque cardíaco e pode morrer sim, que eu já vi casos de atletas que por conta de um simples pré-treino morreu na academia. Morreu, acabou, nunca mais, entendesse? E isso é consequência. Proteína whey é um suplemento maravilhoso, mas se eu sobrecarrego o meu rim, o meu fígado e sobrecarrego tudo com essa carga grande de proteína, eu vou ter um problema renal futuro. Eu preciso calcular. Tem gente que de manhã acorda um scoop do whey, depois do almoço outro scoop de whey, de noite albumina, tudo proteína. Então eu estou sobrecarregando. Quando eu vou para a nutricionista, eu gasto menos porque eu vou tomar a quantidade certa que ela calculou para mim. Né? Você gasta menos com suplementos e só vai gastar com suplementos realmente que são necessários. Porque, minha gente, vocês não têm ideia o quanto de suplementação desnecessária tem aí nas lojas. Você olha, isso daqui serve para quê mesmo? Nada. Só para consumir o seu dinheiro e o seu tempo. E às vezes vem cheio de corante, de conservante, piora a sua saúde. E também tem a questão do vendedor ou um amigo que já se acha especialista e já vai indicando uma coisa que não, na realidade não tem nada a ver para aquela pessoa. Exatamente. Uma pessoa que não conhece. Tem muito isso na questão de chegar nas academias. Você chega na academia, aí tá treinando com um amigo ou alguém que entenda um pouquinho de treino, alguma coisa do tipo. Diz, olha, eu tomei isso daqui é bom. É bom pra tudo, olha, faz um milagre, faz você ficar bonito, faz você ganhar, faz um milagre. O que ele diz que é bom, pronto. Você não precisa nem treinar, só tomando isso eu tô ótimo. E não é assim, porque ele é bom pra ele, mas pra mim eu tenho uma individualidade diferente dele, então eu não vou saber se é bom. E muitas vezes acaba comprometendo sua saúde, por quê? Porque você procura a maneira mais fácil. E, de certa forma, tem o efeito sanfona, né, que acontece sempre. O atleta, eu vou me referir agora a uma moça, ela vai para a academia, toma vários suplementos, de repente, ela está na academia, com 30 dias na academia, ela está com um corpo legal, está tranquilo, tá bem bonito para o que ela queria. Aí, quando ela para a academia 15 dias, virou 100% ao contrário. Exatamente, é o que eu digo. A partir do momento que você chega e diz assim, eu quero treinar, eu quero uma dieta, eu não chamo nem de dieta, eu não gosto nem de chamar esse nome. Eu sempre falo em reeducação alimentar. Você precisa se reeducar, você precisa estar disposto a mudar a sua vida. Eu quero saúde, eu preciso mudar a minha vida. Não é que porque fulano tá dizendo que eu tô gorda, não é porque minha mãe tá enchendo meu saco, não é porque minha mulher ou meu marido fica dizendo isso no meu ouvido. Eu preciso querer. Primeiramente, eu preciso querer. Porque se você não quiser, vai acontecer muito isso. Você vai empolgado, né? Por conta de fulano, por conta de cicrano. Foi. E tá lá empolgado. Faz tudo direitinho. Depois, a empolgação passa. Porque tudo que você vai muito empolgado, um dia vai passar isso. Aí você volta o peso.
Aí depois se arrepende. Rapaz, eu tava tão bem, vou começar de novo. Aí começa de novo. E isso vira um ciclo vicioso. Você nunca vai ter uma reeducação. Por quê? Porque primeiro você não quer. Você não tem força de vontade para isso. Tem a questão da ansiedade? Tem. Mas muita gente ansiosos procuram profissionais, procuram ajuda de todo mundo e consegue. E tá? Peso em excesso, funciona? De forma nenhuma. Nada de carga em excesso, nada de suplementação em excesso, nada que for excesso dá certo. Porque a gente observa em alguns atletas, principalmente agora os homens, que estão simplesmente bombados e zerou o peso de uma máquina. Aquilo ali não é importante para a saúde dele de forma alguma. Não, de forma nenhuma. Nem para a saúde articular, né? E nem para nada. Porque ali você está sobrecarregando o seu corpo. Está usando uma carga que não é adequada para você. Então, consequentemente, a saúde também vai responder mais tarde, né? Muito bem, doutora Jussara Oliveira, nutricionista. Um prazer enorme tê-la aqui no Altinho Show. Nós queremos agradecer. Fique bem à vontade para acrescentar o que você tiver, para acrescentar que passou despercebido e também para suas considerações, já com um convite para a volta em breve, se Deus quiser, porque o papo foi bem interessante. Assim, pessoal, eu queria agradecer a Djair pelo convite, né? Como eu cheguei aqui dizendo a ele, eu tive que tentar resumir o máximo possível, porque eu gosto de falar demais e o assunto ele é vasto. Exatamente. Quando a gente fala de nutrição, a gente pode passar aqui horas e horas conversando e a gente vai ter assunto para isso. Então, já tô aceitando o próximo convite. Com certeza. Precisou de mim, tô aqui disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês deixam aí embaixo. Quando eu chegar em casa, vou estar respondendo todo mundo. A gente vai estar conversando, vai estar interagindo. Precisou de mim, tô lá no Instagram. Eu acho que a maioria aqui tem meu Instagram. Se não tiver, procura, pesquisa. Meu WhatsApp tá lá no link do Instagram, na bio. Só é clicar lá, vai direto pro meu WhatsApp. E aí nós vamos conversar. E precisou de consulta, precisou de conversa, quer tirar dúvida, pergunta. Vai lá embaixo, faz as perguntinhas todas que eu vou estar respondendo todo mundo já, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até breve, se Deus quiser. E mais uma vez, obrigada, Djair, por ter esse papo tão bacana sobre nutrição, que é uma coisa que eu amo falar e passo horas falando. É uma coisa que não é meu trabalho, pra mim, é uma distração. E muita gente gosta, né? Muita gente gosta. Às vezes, as consultas, a gente tem um vínculo tão grande com o paciente que a maioria dos meus pacientes são meus amigos. A gente cria esse vínculo. Muito porque bom. aí a gente não conversa sobre nutrição, a gente conversa um contexto todo. E é como eu disse a você, quanto mais eu converso, mais eu sei como colocar uma dieta equilibrada para ele. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Bom, para você que ficou conosco no Altinho Show, foi um papo bem interessante com a doutora Jussara. A gente se encontra em outra oportunidade com ela, mais uma vez aqui conversando com os nossos telespectadores, e aguarde as próximas entrevistas aqui no nosso Altinho Show. A você, ainda uma ótima tarde, uma noite maravilhosa, e nunca esqueça, Deus é maior. Muito obrigado a todos.